sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês esse tapete, todo feito em bloquinhos, inclusive aqui na parte da curva. Essa peça ficou maravilhosa, eu espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Antes de começar, gente, eu vou falar um pouquinho aqui da nossa peça e também vou dar aí os merecidos créditos à Edmárcia, gente. Essa base é lá do canal da Edmárcia Crochê, é uma criação dela. Eu vou deixar para vocês o link lá do canal dela, para vocês irem conhecer o trabalho dela e se inscrever também, para vocês verem também a versão original aqui dessa base, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa peça e dos materiais que a gente vai utilizar. A nossa peça, gente, ficou pesando 440 gramas e ela mede 50 centímetros de largura por 49 centímetros de comprimento, tá? Eu vou passar para vocês os materiais que a gente vai utilizar. Todos os fios que a gente vai utilizar é de numeração 6, tá? Vamos utilizar aqui essa cor, que é a cor castanha 7466, barroco Apollo. Barbante Apollo, na verdade, né, gente? Vamos utilizar aqui o Barroco Max Color 7727. Vou utilizar barbante cru, número 6 também. E agulha 3,5. Ó. Vamos precisar também da cor rosa candy, tá? Mas aí você pode fazer da cor que você preferir, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da Edmárcia e a lista dos materiais e todas as informações aqui da nossa peça, tá bom? Então, agora vamos começar aqui o nosso trabalho. Então, eu vou iniciar meu trabalho aqui com o fio na cor porcelana e a minha agulha é a 3,5. Só lembrando que todos os fios são de numeração 6, tá? Vou fazer aqui a laçadinha inicial. E vou fazer um cordão, gente, com 56 correntes, tá bom? Então, vou fazer aqui as 56 correntes e já volto com vocês. Fiz aqui o meu cordão com as 56 correntes, ó. Então, agora eu vou laçar o fio, vou contar aqui de trás pra frente, ó. Vamos contar 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui na quarta, nós vamos colocar a nossa agulha e vamos fazer o nosso ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto, gente, um ponto alto para cada corrente de base que eu tenho, até chegar lá no final da carreira. Quando a gente chegar lá no final da carreira, nós vamos ter o total de 54 pontos altos. E aí, eu vou retornar junto com vocês. Fiz aqui os 54 pontos altos, ó. Então, cheguei aqui no final. Agora, nesse último ponto que a gente fez aqui, ó, eu vou colocar a agulha entre ele e o penúltimo, ó. E vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que fazem a vez aí do nosso primeiro ponto alto, aqui na parte da curva, tá? Então, eu vou colocar mais 5 pontos altos. Contando aqui com o ponto baixo e a corrente, eu vou ter o total de 6 pontos altos aqui na curva. Então, tenho 2, 3, 4, 5... e 6. E eu já vou esconder, gente, essa ponta aqui, tá, ó. E agora, eu vou voltar a fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui, ó, de base. Começando aqui desse primeiro. Aqui na parte reta, nós teremos o total de 52 pontos altos, tá ok? Então, ó, eu vou fazer os meus 52 pontos altos e quando eu chegar aqui do outro lado, na parte da curva, novamente, eu vou retornar com vocês. Fiz aqui os meus 52 pontos altos na parte reta. E aí, eu cheguei aqui, gente, onde eu tenho as 3 correntes, ó. Então, eu vou vir aqui dentro dessas 3 correntes, ó, e vou colocar 6 pontos altos também, ó. Faço 1, 2, 3, 4, 5... e 6. Eu vou voltar a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, começando aqui desse primeiro, ó. Vamos fazer novamente 52 pontos altos aqui na parte reta, tá ok? Então, quando chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com vocês. Cheguei no final da carreira, ó. Fiz, então, 52 pontos altos aqui na parte reta.
e chegamos aqui onde a gente iniciou a carreira, onde a gente fez o ponto baixo e a corrente. Vou vir aqui em cima dessa corrente que tem sobre o ponto baixo e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui, gente, ó, com ponto baixo para o ponto que eu tenho aqui do lado, ó. Faço o ponto baixo e uma corrente. Agora, nós vamos trabalhar aumentos aqui na parte da nossa curva. Serão 6 aumentos, porém, esse primeiro ponto que a gente tem aqui, gente, da carreira anterior, nós vamos fazer o aumento nele só quando a gente chegar aqui no final da carreira, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o primeiro aumento, ó. Então, vou trabalhar aumento aqui sobre esses 5 pontos que a gente tem, tá? Então, eu fiz o primeiro aumento, vou para o próximo, faço 2 pontos altos também. No próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E no próximo aqui da curva, mais 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui 5 aumentos. Tá? 1, 2, 3, 4 e 5. O sexto a gente vai fazer aqui no final da carreira, tá? Então, eu vou seguir agora fazendo um ponto para cada ponto de base que eu tenho, ó. Um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá na parte da curva. Vou fazer, então, os 52 pontos altos aqui na parte reta, tá? E aí, eu vou retornar com vocês. Fiz aqui os 52 pontos altos na parte reta, um para cada ponto de base. Cheguei aqui na parte da nossa curva, onde a gente tem os 6 pontos altos, ó. Aqui, gente, nós vamos colocar 2 pontos altos para cada ponto que nós temos aqui na curva, ficando aqui com o total de 12 pontos altos, tá bom? Então, ó, vamos fazendo aqui os nossos aumentos. Então, nós fizemos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Agora, nós vamos voltar a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até completar os nossos 52, tá? Quando chegar aqui no final, ó, no último ponto alto que a gente tem aqui da parte reta, eu vou retornar com vocês pra gente fechar a carreira juntos. Fiz aqui os 52 pontos altos na parte reta, um para cada ponto de base, e agora nós vamos finalizar a carreira aqui juntos, ó. Lembra que a gente não fez, gente, o aumento aqui, ó, no primeiro ponto que a gente tem aqui da curva? Então, agora a gente vai fazer o aumento sobre ele, ó. Vamos finalizar a carreira com um aumento. Totalizando aqui, então, ó, 6 aumentos na parte da curva, com um total de 12 pontos altos. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo na corrente que a gente tem aqui, ó, em cima do nosso ponto baixo. Vou caminhar aqui com um ponto baixo para o próximo ponto que eu tenho aqui do lado, ó. Faço uma corrente. Meninas, se vocês quiserem fazer com 3 correntes, tá? Pode ficar à vontade, tá? Não precisa ser exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Cada um tem aí o seu jeito de iniciar a carreira, tá? Então, eu fiz aqui um ponto alto, no próximo eu vou fazer um aumento. Essa carreira, gente, aqui na parte da curva, nós vamos fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, a gente faz um aumento. Então, aqui, ó, fiz o aumento no próximo ponto alto sozinho. Então, agora, no próximo, eu faço um aumento. Nós vamos fazer, inicialmente, aqui, ó, 4 aumentos na parte da curva, separados aqui por um ponto alto, tá bom? O restante dos aumentos, nós vamos fazer depois que a gente der a volta aí por toda a nossa carreira e chegar aqui no final, tá? Então, eu faço aqui o aumento, um ponto alto sozinho. No próximo, eu faço aqui o meu aumento. Então, nós fizemos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. A partir desse daqui, nós vamos voltar a trabalhar um ponto alto sozinho para cada ponto de base, tá bom? Até a gente chegar aqui, ó, no último ponto que a gente tem sozinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aliás, é esse aqui da frente, ó.
Esse aqui é o nosso último ponto alto que a gente tem sozinho. Então, quando eu chegar aqui nesse ponto, eu vou retornar com vocês, tá? Cheguei aqui no último ponto alto sozinho que eu tenho, ó, antes do meu aumento. Então, ó, aqui, gente, eu vou começar a fazer o meu primeiro aumento, ó. Sobre o aumento da carreira anterior. Então, eu faço aqui o primeiro aumento. Lembrando que são 6 aumentos, tá, gente? Separados aí por um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto sozinho. No próximo, faço o aumento. Então, já é o segundo aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, faço o aumento. No próximo ponto de base, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, faço um aumento. Vou contar aqui com vocês, gente, ó. Então, fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aumentos separados aí por um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar aqui, ó, no último ponto alto sozinho aqui também, ó. O último ponto alto sozinho antes do nosso aumento, tá? Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto alto sozinho na parte reta, ó. Então, agora, no próximo ponto que eu tenho aqui, ó, vou fazer o meu aumento. No próximo, faço um ponto alto sozinho. E no último ponto que a gente tem aqui, nós vamos fazer o nosso aumento. Ficando aqui com um total de 6 aumentos aqui na parte da curva, tá? Vou fechar com um ponto baixíssimo, onde a gente tem aqui a corrente em cima do ponto baixo. Caminho com o ponto baixo para o próximo ponto ao lado. Faço uma corrente. E aqui, gente, eu vou fazer um aumento. Faço uma, 2 correntes. Pulo um ponto de base, vou aqui no próximo, faço um ponto alto. E no ponto ao lado, faço um aumento. Faço uma, 2 correntes, pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, faço um aumento. Faço uma, 2 correntes, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto, no próximo eu faço um aumento. Faço uma, 2 correntes, pulo um ponto de base, no próximo faço ponto alto. A partir daqui, gente, nós vamos começar a trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, tá? Faço uma, 2 correntes e pulo 2 pontos de base. Na parte reta, vai ser sempre dessa forma, tá? Sempre dessa forma assim, gente. Nós vamos pular 2 pontos altos aqui quando for carreira de bloquinhos e fazer 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, tá? Quando a gente estiver fazendo bloquinhos, vai ser dessa forma na parte reta. Agora, eu vou passar para vocês quantos bloquinhos nós vamos ter que fazer aqui na parte reta, até a gente chegar na parte da curva, tá bom? Então, meninas, nós vamos fazer 10 quadradinhos desse daqui, ó, pulando 2 pontos de base, tá bom? E fazendo aí 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiz as 2 correntes, pulo 1, 2... Vou fazer o meu bloquinho. Faço uma, 2 correntes, pulo 2 pontos de base e no terceiro coloco ponto alto. Faço aqui, ó, 3 pontos altos, um para cada ponto de base.
Então, ó, você vai fazer o total de 10 bloquinhos desse jeito aqui, ó, 10 quadradinhos dessa forma. Então, eu fiz aqui 3, vou fazer mais 7 pra mim ficar com um total de 10 e retorno com vocês. Fiz aqui, ó, os meus 10 quadradinhos, ó, pulando aí 2 pontos de base. E aqui na parte da nossa curva, nós vamos pular apenas um ponto de base, mas fazendo aí as duas correntes, ó, pulo um ponto de base, vou no segundo e vou fazer aqui ponto alto. 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Não vai ser todo dessa forma aqui, tá, gente? Vai ter que ter aumento, ó. Faço duas correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Nós temos que ter 3 bloquinhos desse daqui com aumento, ó. Faço uma, duas correntes, pulo um ponto de base, vou para o próximo, faço ponto alto. No próximo ponto, faço 2 pontos altos juntos, ó. Faço uma, duas correntes, pulo um ponto de base, no próximo faço ponto alto. E aqui no próximo, vou fazer aqui o meu aumento, ó. Então, eu fiz aqui os meus 3 bloquinhos com aumento. Pessoal, é muito importante que vocês acompanhem carreira a carreira aqui na parte da curva, tá? Porque esse tapete nós temos que fazer adaptações, tá? Igual que a gente tá fazendo aqui. Não vai ser sempre assim, mas tem carreiras que nós vamos ter que fazer adaptação. Então, eu faço uma, duas correntes, pulo um ponto de base, faço ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá bom? Faço uma, duas carreiras, duas correntes, aliás, pulo um ponto de base. Vou tornar a fazer aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Ó, nós temos aqui na parte da curva, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 quadradinhos pulando apenas um ponto de base, tá? A partir de agora, nós vamos voltar a trabalhar aqui bloquinhos de 3 pontos altos, pulando 2 pontos de base aqui na nossa parte reta, tá bom? Então, ó, eu vou fazer aqui os meus 10 bloquinhos, 10 quadradinhos, pulando 2 pontos de base, igual a gente fez desse lado, ó. Depois que você fizer os 10, esse aqui é o primeiro, então, vou fazer mais 9 e aí eu vou retornar com vocês. Fiz aqui, ó, os meus 10 quadradinhos de duas correntes. Fiz aqui o último bloquinho de 3 pontos altos, faço duas correntes, pulo um ponto de base, vou para o próximo. Vou fazer aqui ponto alto. Porém, gente, esse ponto aqui, ó, ele vai ter que ter um aumento, tá, ó? Então, fiz aqui mais um ponto alto junto. Faço uma, duas correntes, pulo um ponto de base, vou para o próximo aqui, ó, e faço um ponto alto. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui em cima da corrente. Caminho com um ponto baixo para o próximo ponto. Esse fio, gente, às vezes ele fica meio desfiando. Faço... Ainda não tá legal. Faço uma corrente. Agora, gente, vamos trabalhar uma carreira toda de pontos altos fechados, tá? Porém, na parte da curva aqui, ó, aonde a gente pulou apenas um ponto de base, nós vamos colocar 3 pontos altos nessas duas correntes, tá? E ponto alto sobre ponto alto. Então, vem aqui, ó, vou trabalhar 3 pontos altos aqui, nas duas correntes. Só na parte da nossa curva, tá? E ponto alto sobre ponto alto aqui, ó, do bloquinho. Venho aqui nas outras duas correntes, faço 3 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto.
3 pontos altos aqui nas duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Se você quiser, você pode pegar aí um marcador e colocar, tá, gente? Aonde começa aqui o nosso primeiro quadradinho que a gente pula apenas um ponto de base, tá? Então, nesses quadradinhos, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, aonde a gente pulou um ponto de base. E aqui na parte reta, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui, tá? Nas duas correntes. E ponto alto sobre ponto alto. Então, você vai fazer isso aqui, ó, por toda a sua carreira, tá? Então, quando chegar aqui no final da carreira, eu vou retornar com vocês. Só lembrando que, então, aonde eu pulei um ponto de base, sobre essas duas correntes, nós vamos colocar 3 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto, tá? E aqui, onde a gente pulou 2 pontos de base, na parte reta, nós vamos colocar 2 pontos altos aqui nessas duas correntes, tá? Então, eu vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho e quando chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Agora, só falta fazer o ponto baixo aqui, ó, onde a gente tem o ponto baixo e a corrente aqui da carreira anterior, ó. Que a gente está caminhando sempre pro ponto ao lado, mas a gente não pode esquecer, pessoal, de trabalhar sobre esse ponto, tá bom? Vou fechar aqui agora com ponto baixíssimo na corrente. Vou para o próximo ponto do lado aqui, faço o ponto baixo, uma corrente, faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 1, 2 correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo, vou tornar a fazer o meu bloquinho. Fazendo um ponto para cada ponto de base aqui, ó. Faço novamente 2 correntes. Pulo um ponto de base. Temos que fazer aqui, gente, ó, 4 quadradinhos desse daqui, ó, pulando apenas um ponto de base, tá? Fazendo os bloquinhos com um ponto para cada ponto de base. Então, vamos continuar. Faço 2 correntes, pulo um ponto de base. Vou fazer aqui meus 3 pontos altos. E agora, gente, ó, fiz aqui os 4 quadradinhos pulando um, eu vou fazer 11 quadradinhos pulando 2 pontos de base. Tá bom? Ó, faço 2 correntes, pulo 2 e vou trabalhar os meus bloquinhos de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui os 11 bloquinhos e aí eu vou retornar com vocês. Fiz aqui, ó, 11 bloquinhos pulando 2. Agora, faço aqui, ó, 2 correntes, pulo apenas um ponto de base. Aqui nessa parte, gente, nós vamos fazer 8 bloquinhos pulando apenas um ponto de base, tá bom? Faço 1, 2 correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo. Vou fazer aqui 3 pontos altos. Porém, um dos bloquinhos aqui, desses 8, vai ter que ter um aumento, tá? Então, já vou fazer ele agora aqui com vocês, ó. Faço 1, 2 correntes, pulo um ponto de base, no próximo, ponto alto. E aqui no próximo, já vou colocar um aumento. E aí, eu faço 2 correntes, pulo um ponto de base, ponto alto. E vou agora trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos, com um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, tá bom? 2 correntes, pulo um ponto de base e pulando um ponto de base. Até a gente fazer aqui 8 quadradinhos, ó, pulando apenas um ponto de base. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer mais 3, tá bom? Vou fazer aqui juntinho com vocês, ó. Faço 2 correntes, pulo um ponto de base, faço 3 pontos altos. 2 correntes, pulo um ponto de base,
faço 3 pontos altos. Duas correntes, pulo um ponto de base, 3 pontos altos. Deixa eu ver se já deu os 8, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, agora, nós vamos fazer novamente 11 quadradinhos, pulando 2 pontos de base. Então, vou fazer aqui o primeiro. Fazendo os 3 pontos. Tá bom? Eu vou fazer aqui os 11, e depois que eu completar os 11, eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, os 11 quadradinhos, pulando 2 aqui desse lado. E se você olhar, você vai perceber que os quadradinhos, eles estão alinhados, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Pelo menos aqui na parte reta, tá, gente? Que a intenção é deixar eles alinhados aqui na parte reta. Então, ó, fiz aqui o último espacinho aqui, pulando 2 pontos de base. Então, agora eu vou fazer pulando um, ó. Só um ponto de base. Então, eu faço aqui, ó, 1, 2... e 3 pontos. Faço 2 correntes, pulo um ponto de base, e aqui eu já vou fazer o meu aumento. Calma aí, gente, que escapou aqui. Ó. Faço o primeiro ponto, e aqui no segundo eu vou fazer meu aumento, tá, gente? Que a gente teve que fazer do outro lado, e a gente tem que fazer desse daqui também. Então, eu faço 2 correntes agora, pulo um ponto de base. Eu vou fazer aqui, ó, os meus 3 pontos altos. E o ponto que a gente vai pular é bem esse daqui, ó. Então, faço 2 correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui em cima da minha corrente, ó. E aí, você pode conferir aí se deu tudo certo, tá bom? Ó, se a gente tem 8 quadradinhos pulando um ponto de base aqui na parte da curva. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Exatamente igual ao outro lado. Então, agora a gente vai iniciar a nossa próxima carreira. Então, ó, caminho aqui com ponto baixo para o próximo ponto que a gente tem ao lado. Faço uma corrente, faço ponto alto aqui no próximo ponto. Essa carreira vai ser exatamente igual a essa carreira que a gente fez fechada aqui, ó. Aonde nós temos um ponto, só que a gente pulou aqui, ó, do quadradinho, nós vamos colocar 3 pontos altos nessa corrente, tá bom? E aonde a gente pulou aqui na parte reta, ó, todos os espacinhos que a gente pulou 2 pontos de base, nós vamos colocar apenas 2 pontos altos, tá bom? Então, você vai fazer isso aqui, dos dois lados, tá? Nas duas partes da curva aí, você vai colocar 3 pontos altos, aonde você pulou um ponto de base no quadradinho. E ponto alto sobre ponto alto. Vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho e quando chegar no final da carreira eu volto com você. Já dei a volta aqui por todo o meu trabalho. Então, agora a gente vai fechar com um ponto baixíssimo sobre a corrente que a gente fez aqui em cima do ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. As 2 correntes, pessoal, faz a vez aí de um ponto alto, tá? E aí, aqui tem 2 correntes de separação. Então, eu vou pular 1, 2 pontos de base, no terceiro, vou fazer aí meu ponto alto. Vou trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Pulo 2 pontos de base. Vou fazer isso aqui, gente, vou fazer o total de 18 quadradinhos, pulando 2 pontos de base, tá? Fazendo 2 correntes, 3 pontos altos. E os 3 pontos altos vai ser ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus 18 quadradinhos e já volto com vocês. Fiz aqui, então, ó, os 18 quadradinhos pulando 2, contando a partir desse primeiro aqui, ó, que a gente fez. Agora, eu vou fazer um quadradinho pulando apenas um ponto de base, tá? Pulo um, vou no próximo. E vou voltar a trabalhar fazendo os 3 bloquinhos, pulando 2 pontos de base.
Nós vamos fazer isso, gente, ó, pulando 2 até chegar aqui, ó. Até chegar aqui desse outro lado, da parte da nossa curva. Talvez a gente tenha que pular apenas uma aqui nessa parte também, só que aí eu vou voltar com vocês. Porque a intenção é que essa parte reta aqui, os quadradinhos, que eles fiquem sempre alinhados. Então, por isso que às vezes a gente tem que fazer adaptação aqui nessa parte, tá? Então, se for necessário, eu vou voltar aqui com vocês pra gente fazer juntos, tá ok? Mas, por enquanto, nós vamos, então, fazendo os quadradinhos, pulando 2 pontos de base. Então, já já eu volto com vocês. Voltando aqui, gente, ó, eu fiz aqui 7 quadradinhos pulando 2, ó. Depois desse aqui que a gente pulou um só. Então, eu tenho 7 aqui. E aqui nós vamos ter que pular um, tá? Para que a gente fique com o nosso trabalho alinhado nessa parte. Então, eu faço as 2 correntes, pulo um ponto de base, vou aqui no segundo e vou fazer o meu bloquinho. Então, assim, essa parte vai ficar alinhada, ó. Tá? E agora eu volto a pular 2 pontos de base fazendo aqui meus quadradinhos, tá ok? Até a gente chegar aqui na parte da nossa curva, tá? Então, quando a gente estiver aqui na parte da curva, eu vou retornar com vocês. Então, eu fiz aqui, gente, ó, 12 quadradinhos pulando 2 pontos de base. Isso contando a partir desse daqui, ó. Esse aqui foi o que a gente pulou um. Então, ó, fiz 12 aqui. E agora eu vou fazer um pulando apenas um ponto de base, ó. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou no terceiro. E agora, eu vou pular apenas um ponto de base. Pra ficar igual ao do outro lado, que a gente pulou. Nós fizemos 2 quadradinhos pulando uma aqui desse lado. E vamos fazer 2 pulando, 2 da mesma forma aqui desse, tá? Então, ó. Vamos finalizar aqui a nossa carreira, fechando com ponto baixíssimo na segunda corrente, ó. E aí, eu vou fazer mais uma corrente e vou cortar o meu fio. Agora, eu vou voltar a trabalhar, aliás, voltar não, vou trabalhar com o fio rosa bebê. Então, eu vou pegar aqui o meu fio pra gente trabalhar. Bom, gente, antes da gente começar aqui a nossa próxima carreira, eu quero que você pegue aí 4 marcadores, tá? Pra gente marcar aqui o nosso trabalho. Se você não tiver marcador, você pode usar um pedaço de fio, tá, gente? Ó, eu quero que vocês olhem aqui nessa direção, aonde a gente fez aqui, ó. A gente tem o último bloquinho aqui, que a gente pulou 2 pontos de base, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, essa carreira aqui, ó, é tudo com 2 pontos de base que a gente pulou. Então, eu quero que você coloque... Vou colocar a marcação bem aqui, ó. Pra não atrapalhar a gente lá em cima, tá? É pra gente saber certinho. Porque aqui na parte da curva, a gente vai ter que revezar a quantidade de pontos, tá? Então, ó, pega aqui o outro marcador. Vem aqui desse lado. Tá vendo que aqui a gente pulou 2 pontos de base. Aqui a gente já pulou um, ó. Então, a gente vai colocar o nosso marcador bem aqui nessa direção, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Pra mim saber certinho aonde eu vou fazer com 2 pontos e aonde eu vou fazer revezando. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Aqui é aonde a gente tem aqui o nosso quadradinho de 2, que a gente pulou 2 pontos de base, então vou colocar a marcação aqui. E vou colocar aqui do outro lado também. Deixa eu pegar um marcador aqui. Ó. Aqui onde a gente pulou 2 pontos de base, então é aqui que eu vou colocar. Então, agora eu vou pegar aqui o meu fio rosa bebê. Vou continuar com a mesma agulha, tá? Seguro aqui a ponta do meu fio. Vou pegar, vou virar aqui, gente, ó. Acho que vou começar desse lado aqui, ó. Vou começar bem aqui em cima desse bloquinho, tá? Vem aqui, ó, laço o fio, ó, sem fazer nó, gente, ó. Só laço o fio, vem aqui, ó.
E aí, tá pronto o ponto alto. E vou seguir, gente, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui onde eu tenho a marcação, eu sei que eu tenho que colocar 2 pontos altos, ó. Aqui até aqui, tá bom, ó? Até essa direção aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, aonde eu tenho aqui as duas correntes. E ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar ali na marcação, eu vou retornar com vocês. Cheguei aqui na marcação, ó. Então, ó, aqui onde eu tenho o bloquinho, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E aqui, gente, ó, nesse espacinho aqui depois da marcação, eu vou colocar 3 pontos altos nas duas correntes, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. E aqui no próximo espacinho de duas correntes, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, a gente vai revezar, tá, gente? Aqui nas correntes, um bloquinho a gente coloca 2 pontos altos, no outro a gente coloca 3, tá bom? E ponto alto sobre ponto alto. Então, você vai revezar dessa forma até esse último espacinho aqui antes da marcação, tá? Chegou na marcação, você volta a trabalhar 2 pontos altos para cada corrente que a gente tem aqui, ó. Tá bom? Para cada corrente, não, para cada espacinho de duas correntes, tá? Tá ok? E aqui nessa parte da curva, você vai revezar da mesma forma. 3 pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 pontos altos. Tá ok? Então, você vai dar a volta aí por todo o seu trabalho fazendo isso que eu já expliquei pra vocês. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Já cheguei no final da minha carreira. Então, agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, onde a gente fez aqui o nosso primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo no próximo ponto ao lado. Calma aí, gente. E uma corrente. Vou fazer mais um ponto alto. Faço uma, 2 correntes, pulo 2 pontos de base. Faço o meu bloquinho. Eu vou trabalhar fazendo os bloquinhos, pulando 2 pontos de base, fazendo o total de 13 quadradinhos desse aqui, ó, pulando 2 pontos de base. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui os 13 e já volto com vocês. Eu já fiz aqui os 13 quadradinhos pulando 2 pontos de base. Agora, gente, eu faço aqui, ó. Agora, eu vou fazer 2 correntes. E vou pular um ponto de base. Faço os 3 pontos altos. Faço 2 correntes. E pulo 2 pontos de base. Nós vamos ter que fazer 4 quadradinhos pulando apenas um ponto de base. Só que a gente vai ter que revezar, tá? Então, a gente fez esse aqui pulando 1, o próximo a gente faz pulando 2. Então, o próximo eu vou fazer pulando um ponto de base. Até a gente fazer aí os nossos 4 quadradinhos, tá? Pulando um ponto de base. Então, esse aqui eu pulo 1. Tá ok? Então, depois que você fizer o 4º quadradinho pulando um ponto de base, você vai voltar novamente a pular 2 pontos de base. E aí, você vai fazer o total de 16 quadradinhos pulando 2 pontos de base, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus 4 quadradinhos pulando um ponto de base, revezando, pulando 2 pontos de base. Fiz os 4, vou trabalhar o total de 16 quadradinhos pulando 2 pontos de base. E aí, eu vou retornar com vocês, tá bom? Então, já eu volto com vocês. Voltei um pouquinho antes, gente, pra vocês não ficarem aí com nenhuma dúvida, principalmente quem é iniciante, ó. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 quadradinhos pulando um ponto de base. Então, a partir de agora, eu vou voltar a trabalhar pulando 2 pontos de base normalmente, tá bom? E fazendo o meu bloquinho. Então, eu vou fazer os meus 16 bloquinhos, pulando 2 pontos de base, e aí eu vou retornar com vocês, tá bom?
Então, eu fiz aqui, ó, os 16 quadradinhos pulando 2 pontos de base. E agora eu vou voltar a revezar, tá, gente? Então, eu faço 2 correntes, pulo um ponto de base no próximo ponto alto. Igual a gente fez lá do outro lado, faço 2 correntes, agora eu pulo 2 pontos de base. E faço os 3 pontos altos. 2 correntes, agora eu pulo um ponto de base. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, até chegar lá no final da minha carreira, tá? Aliás, primeiramente, até atingir, então, os quatro quadradinhos pulando apenas um ponto de base. Eu fiz 1, 2, vou fazer aqui os meus 4, e aí eu vou voltar a pular 2 pontos de base. E aí, quando eu estiver aqui no final da carreira, eu retorno com vocês. Bom, gente, eu cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Fiz o último bloquinho, fiz as 2 correntes, e vou fazer o ponto que ficou faltando aqui, ó. Pra mim fechar aqui essa carreira. E aí, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo sobre a minha corrente. E aí, gente, ó, se você contar, ficou a mesma quantidade dos dois lados, tá bom? Esse lado aqui, ó, a parte reta, nós temos 16 bloquinhos, 16 quadradinhos, pulando 2 pontos de base, tá bom? E aí, a gente fez o revezamento na curva e fez desse lado. O outro lado, a mesma coisa, tá? Agora, nós vamos iniciar a nossa próxima carreira. Bom, gente, então, vamos iniciar aqui a nossa próxima carreira. Essa carreira vai ser de ponto alto fechado e vai ser exatamente igual essa carreira aqui, gente, ó. Principalmente aqui na parte da curva. Nós vamos fazer ela, gente, ó, a parte reta aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos para cada correntinha, para cada 2 correntes que a gente tem aqui, ó. Até aqui da marcação, ó. Até nesse bloquinho aqui, ó. Tá bom? Seguindo aí a nossa marcação. Aqui na parte da curva, nós vamos começar aqui, depois da marcação, a gente vai fazer 3 pontos altos aqui, 2 pontos altos aqui. A gente vai revezar, igual a outra carreira que a gente fez, ó, até chegar aqui na marcação, ó. É a mesma coisa que a gente fez aqui nesta carreira, tá bom? Sempre prestando atenção aqui na marcação, tá? Onde tem aqui a marcação, ainda é 2 pontos altos, tá? Então, você vai dar a volta aí por toda a sua carreira. Quando você chegar no final da carreira, eu vou retornar com você. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer os outros 2 últimos pontos aqui junto com vocês, tá bom? Então, eu faço aqui os 2. E aí, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, onde eu fiz a minha corrente, ó. Faço uma corrente, e aí, você vai cortar o seu fio, ó. O meu já tá cortado, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui com o fio na cor cru. Vou virar aqui o meu trabalho. Vou pegar o meu fio, seguro aqui a ponta, laço o fio, pego o meu trabalho e a gente vai vir aqui, gente, ó, nesse bloquinho que a gente tem antes aqui da marcação, ó. Vou começar bem aqui em cima, tá bom? Então, eu seguro o fio, venho aqui em cima do primeiro ponto aqui do bloquinho, na direção dele, e vou fazer o meu ponto alto. Ó. Vou trabalhar bloquinhos, fazendo aí 2 correntes. Faço 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Então, vou fazer aqui os bloquinhos normais aqui da parte reta. Vou fazer 12 quadradinhos, pulando 2 pontos de base, tá bom? Depois que eu fizer esses 12, eu vou retornar aqui com vocês. Eu já fiz aqui, ó, os 12 quadradinhos. E agora, gente, eu fiz aqui as 2 correntes, vou pular apenas um ponto de base. Aqui, a gente vai fazer revezando também, tá bom? E aí, eu faço aqui os 3 pontos altos. Nós vamos fazer apenas 3 quadradinhos aqui na parte da curva, pulando um ponto de base. Porém, a gente vai intercalar aqui, ó. Faço 2 correntes, pulo 2 de base. Nós vamos pular, antes de fazer o próximo, pulando apenas um ponto de base, eu vou ter que fazer 3 quadradinhos pulando 2 pontos de base, tá bom? Então, eu vou fazer aqui com vocês. Ó, fiz, então, o primeiro quadradinho pulando 2 de base, vou fazer o segundo aqui, ó. Vou fazer agora o terceiro.
Faço 2 correntes, pulo 2 quadradinhos pulo 2 pontos de base e vou fazer aqui, e fiz o terceiro. Agora, aqui no próximo, eu vou pular apenas um. Faço 2 correntes, pulo um ponto de base. Então, fiz o segundo quadradinho pulando um ponto de base. Agora, eu vou tornar a fazer os 3 quadradinhos pulando 2 pontos de base. Então, você vai revezar desta forma, até você fazer aí os seus 3 quadradinhos pulando apenas um ponto de base, tá? Eu vou fazer junto com vocês, gente, pra não ter problema. E também, a gente já tá quase terminando aqui, né? Então, já vou fazer aqui junto com vocês pra mim passar tudo certinho. Ó, vou fazer aqui o terceiro pulando 2 pontos de base. Ó. Então, aqui eu fiz o primeiro, o segundo, e agora nós vamos fazer o terceiro quadradinho pulando apenas um ponto de base. E agora, eu vou seguir pulando 2 pontos de base, fazendo os quadradinhos pulando 2 pontos de base. Nós vamos fazer o total de 16 quadradinhos pulando 2 pontos de base agora. Tá bom? Então, esse aqui é o primeiro. Vou fazer mais 15. E aí, a gente vai voltar a revezar dessa forma que eu expliquei pra vocês, tá bom? Mas aí, eu vou fazer os 15, mais 15 pra inteirar os 16 com esse, e eu retorno com vocês, tá bom? Fiz aqui os meus 16 quadradinhos, pulando 2 pontos de base. E você vai perceber, gente, que eles estão alinhadinhos, ó, tá vendo? Então, prestem atenção aí, tá? Se o seu não tiver alinhado, é porque você errou em alguma coisa. Agora, eu faço aqui as 2 correntes. E agora, a gente vai voltar a revezar. Vou pular um ponto de base. E depois desse daqui, gente, ó. Nossa, esse fio hoje tá cruel. Ó, você vai fazer os 3 quadradinhos pulando 2 pontos de base. Pulo 2, pulo, e vou fazer aqui o meu quadradinho. Então, você vai revezar igual a gente fez lá do outro lado, tá bom? Vai fazer aí um quadradinho pulando um ponto de base, faz 3 pulando 2. Novamente, faz um quadradinho pulando um ponto de base, torna a fazer 3, até você completar, então, os 3 quadradinhos pulando um ponto de base. Então, quando chegar lá no final da sua carreira, eu vou retornar com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, e aí eu fiquei com 16 quadradinhos, pulando 2 pontos de base aqui também, tá? Aqui desse lado. Então, agora eu vou fazer aqui as minhas 2 correntes. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro, ponto alto que a gente fez. Caminho com ponto baixo para o próximo ponto. Faço uma corrente. E essa carreira nós vamos fazer aí toda de ponto alto fechado. Vai ser exatamente igual a essa carreira de ponto alto fechado que a gente fez aqui, ó. Tá? A gente vai revezar lá na parte da curva também, ó. Aqui, a gente tem a marcação, onde é a nossa parte reta, que a gente vai fazer 2 pontos altos aqui na corrente, ó. Dessa marcação aqui, até a gente chegar aqui, tá bom, ó? Aqui ainda é 2. A partir daqui, a gente começa a revezar, ó. 3 pontos altos aqui na corrente, 2, 3 e 2, tá bom? Então, você vai fazer isso aqui na parte da curva aqui desse lado e desse outro aqui também, tá? Tá ok, gente? Então, eu vou dar a volta aqui, e ponto alto sobre ponto alto, gente, tá bom? Vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho, e quando chegar no final da carreira, eu vou cortar o fio, porque eu vou voltar a trabalhar aí com a cor marrom, tá? Então, façam aí o de vocês, cortem o fio, e aí eu já retorno com vocês. Terminei aqui a minha carreira, gente, ó, finalizei aqui com um ponto baixíssimo e cortei o meu fio, ó. Agora, nós vamos precisar de 12 marcadores pra gente saber certinho aonde a gente vai colocar os nossos aumentos, tá? Eu vou passar certinho pra vocês aonde a gente vai colocar, ó.
Nós vamos começar a contar, gente, os bloquinhos aqui dessa carreira, ó. Nós terminamos a nossa carreira aqui, ó. Então, eu vou começar a contar desse bloquinho, ó. Então, você vai pular, você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aqui no bloquinho de número 14, você vai colocar um marcador aqui bem nesse ponto do meio, ó. E aí, nós vamos pular, lembrando que aqui vai ter 6 aumentos, tá, gente? A gente vai pular aqui o próximo bloquinho, vou aqui no segundo bloquinho e vou colocar o marcador bem aqui nesse ponto do meio, ó. Na direção dele, tá bom? Eu nem prendi, gente, ó. Pula o próximo bloquinho, vou aqui no outro, coloco aqui o marcador, ó. Pulo o próximo e coloco aqui nesse outro. Até a gente fazer aí, colocar os 6 marcadores, que serão os 6 aumentos que terão aqui na parte da nossa curva, tá bom? Sempre pulando aqui um bloquinho e colocando no seguinte, tá? E aí, a gente vai contar aqui desse outro lado, ó. Você vai contar, ó. Depois do bloquinho aqui que a gente colocou o marcador, nós vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No bloquinho de número 15, você vai colocar aqui o marcador. Vai repetir a mesma coisa que eu já expliquei aqui desse lado, tá bom? Vão ser aí os 6 aumentos, tá? Pulando aqui o próximo bloquinho, coloca no outro. Pula o próximo, coloca no seguinte, tá bom? Até fazer aí os 6, colocar as 6 marcações aí, onde vai ser os 6 aumentos, tá bom? Então, agora eu vou pegar aqui o meu fio na cor marrom. Peguei aqui o meu fio na cor marrom, vou laçar aqui o meu fio, ó. Seguro a ponta, pego aqui o meu trabalho. Eu vou começar mais perto aqui de onde tem o aumento, gente, que é pra mim já conseguir explicar certinho pra vocês, tá bom? Como vai ser aqui, aonde a gente tem aqui, ó, o marcador. Então, eu vou vir aqui em qualquer um dos pontos, ó, e vou puxar aqui e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, faço mais um ponto alto. Gente, eu troquei de agulha porque minha outra agulha quebrou. Então, a agulha nova fica enroscando bastante o fio. Ó, laço o fio, volto aqui atrás, no ponto que eu tenho aqui, ó, nesse ponto de trás, e vou fazer aqui o meu ponto alto, cruzado. Então, essa carreira vai ser desse jeito, tá, gente? Ó, pulo aqui o primeiro ponto de base, vou no segundo, faço ponto alto. Faço um ponto alto no próximo. Laço o fio, volto aqui atrás no ponto que a gente pulou e faço ponto alto cruzado. Vou aqui, pulo aqui o próximo ponto, vou no segundo, faço ponto alto. Vou para o próximo e faço ponto alto. Laço o fio, volto aqui atrás no ponto que a gente pulou, faço ponto alto cruzado. Aqui vai ser na parte reta, até chegar aqui onde a gente tem o marcador, vai ser normal assim, tá? Um ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui onde eu tenho a marcação, ó. Vou pular o primeiro ponto, tiro aqui o marcador. Vou colocar 2 pontos altos juntos aqui, ó. Então, aqui tem que ter o nosso primeiro aumento aqui da parte da curva, tá? O primeiro aí dos 6. Volto aqui atrás e faço o ponto alto cruzado. Tá ok? Então, essa carreira vai ser toda trabalhada dessa forma, tá, gente? Toda vez que você chegar aqui onde tem o marcador, você vai fazer aí um aumento, tá? Talvez o aumento não fique certinho aqui em cima, gente. Não tem problema. O importante é que você faça os 6 aumentos, tá ok? Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho. E aí, gente, eu vou voltar com vocês. Já dei a volta aqui por todo o meu trabalho, ó. Tô aqui no final. E eu voltei aqui, gente, pra me mostrar uma coisa pra vocês, ó. Vai ficar sobrando um ponto aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular aqui o primeiro ponto, vou no segundo, faço um ponto alto. Vou pular mais um ponto e vou aqui no seguinte, ó. Faço ponto alto aqui. Laço o fio, volto aqui atrás no ponto que a gente pulou e faço ponto alto. Cruzado. Por quê? Porque ia sobrar um ponto, gente. Então, aqui, pra mim não ter que fazer aumentos, eu achei que essa aqui foi a melhor forma de esconder aí esse ponto. Então, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, faço uma corrente. E aí, eu vou cortar o meu fio. Agora, eu vou trabalhar com o fio na cor cru.
tá? Eu vou fazer uma carreira toda de ponto alto normal, fechado. Porém, aqui na parte da curva onde a gente fez aqui os nossos aumentos, a gente vai fazer aumento sobre ele, tá? Nessa carreira de ponto alto fechado. Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, gente. Essa outra peça aqui que eu fiz, ó. Essa peça que a gente tá fazendo juntos aqui, eu vou colocar uma carreira a mais. Porque esse tapete aqui, ele ficou com 45 centímetros de largura. Então, eu quero ele maior, tá? Eu quero que ele se aproxime aí, ou chegue aí aos 50 centímetros. Então, eu vou colocar uma carreira a mais. Mas aí vai de você. Se você quiser fazer o seu também um pouquinho mais largo, você pode fazer mais uma carreira junto comigo. Ou se você preferir fazer com uma carreira a menos para ele ficar com 45 centímetros, fica aí a seu critério. Então, é o seguinte, a próxima carreira eu vou usar o fio na cor cru, vou fazer uma carreira de pontos altos fechados, normal, tá bom? Vai ter os aumentos aqui na parte da curva, os 6 aumentos dos dois lados. E a próxima carreira eu vou fazer mais uma carreira aqui com ponto alto cruzados. Aí eu vou usar a cor, eu vou voltar a usar a cor rosa candy, tá bom? Então, é isso, gente. Fica aí a critério de vocês. Então, eu já tô passando aqui pra vocês o que é que a gente vai fazer. E aí, você escolhe a melhor opção pra você e a carreira que a gente vai fazer de ponto cruzado. Se você for fazer mais uma carreira de ponto cruzado, você não vai precisar fazer aumento nenhum, tá? É só seguir fazendo ponto alto cruzado sobre cada ponto que a gente tem de base, até aqui na parte da curva. Então, eu vou fazer aí as minhas duas carreiras que eu passei pra vocês e a gente vai retornar juntos. Eu já dei a volta aqui, ó, por todo o meu trabalho. Fiz aqui as duas carreiras que eu havia falado pra vocês. Porém, gente, eu acabei mudando a cor, tá? Porque aquelas cores não estavam combinando. Então, eu acabei mudando aqui pro Barroco 7727. Então, aqui nessa carreira, nós fizemos aqui de ponto alto fechado. Fizemos aqui os 6 aumentos na parte da curva. E essa carreira aqui de ponto cruzado, eu não fiz nenhum aumento, tá? Então, agora, eu vou continuar aqui com a mesma cor. Ó, fechei aqui com baixíssimo. E aí, eu vou continuar, gente, ó. Vou vir para o próximo ponto ao lado, vou fazer ponto baixo. Vou fazer uma carreira toda de ponto baixo. Tá bom? Porém, lá na parte da curva, onde a gente fez aí os aumentos, nós vamos fazer aí os 6 aumentos também, tá? A não ser aí que, se o seu trabalho estiver ficando muito... Se o seu trabalho estiver embabadado, aí sim você, se não for necessário, você pode fazer pontos baixos sem aumento, tá bom? Eu vou fazer com aumento porque no meu caso vai ser necessário, tá? Então, eu vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho. E aí, quando chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira. Agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Caminho agora para o próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Vamos fazer aqui na parte reta, gente, bloquinhos de 8 pontos baixos, tá bom? Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 4 pontos de base. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, faço ponto baixo. E vou voltar a fazer aqui os meus 8 pontos baixos, tá bom? E 8. Faço 5 correntes. Pulo 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, faço ponto baixo. E vou tornar a fazer aqui o meu bloquinho de 8 pontos baixos. Aqui na parte reta, gente, nós vamos trabalhar 8 bloquinhos de pontos baixos, separados aí por 4 pontos baixos, fazendo 5 correntes, tá bom? Então, agora eu vou passar pra vocês aqui a quantidade de bloquinhos que a gente vai fazer dessa forma aqui, tá? Você vai fazer 6 bloquinhos de 8 pontos baixos, separados aqui por 5 correntes e pulando 4 pontos de base, tá ok? Então, depois que você fizer aí os 6 bloquinhos dessa forma, eu vou voltar com vocês.
Fiz aqui os 6 bloquinhos de 8 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui as minhas 5 correntes. Vou pular 4 pontos de base. E vou fazer agora, gente, agora nós vamos trabalhar bloquinhos de 7 pontos baixos, tá? Vou fazer o total de 5 bloquinhos com 7 pontos baixos, pulando a mesma quantidade de ponto, tá? Pulando aí 4 pontos de base e fazendo 5 correntes de separação, tá bom? A única diferença aqui é a quantidade de pontos aqui do bloquinho, tá? Então, 2, 4, 6 e 7. Vou fazer, então, 5 bloquinhos e eu vou retornar com vocês. Já dei a volta fazendo os bloquinhos aqui por todo o meu trabalho. Agora, eu pego aqui o fio na cor cru, fiz aqui a minha laçadinha. Venho aqui em qualquer um desses bloquinhos, ó, eu vou pular, ó, 1, 2 pontos baixos. No terceiro, coloco aqui o meu fio, ó, faço ponto baixo. Faço 4 pontos baixos aqui, ó, um para cada ponto de base. Laço o fio, venho aqui na alcinha de 5 correntes e vou fazer 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pulo 1, 2 pontos baixos, no terceiro faço aí o meu ponto baixo. Faço 4 pontos baixos, um para cada ponto de base. Você vai dar a volta aí por todo o seu trabalho fazendo desta forma, tá? Para cada alcinha que a gente tem aí de 5 correntes, nós vamos fazer 10 pontos altos, tá? E 4 pontos baixos aqui em cima dos nossos bloquinhos de pontos baixos, tá bom? Então, quando eu chegar lá no final da minha carreira, eu vou retornar aqui com vocês, tá? Já dei a volta aqui por todo o meu trabalho. Cheguei aqui onde eu fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e aí eu vou cortar o meu fio. Agora, gente, eu vou trabalhar aqui com um fio... com o fio marrom, tá? O marronzinho mais escuro, que é o barbante. Então, eu vou pegar aqui... Depois, a gente esconde aqui todas essas pontas de fio, tá? Não precisa se preocupar, não. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Pego aqui o meu trabalho. Venho em qualquer uma aqui, gente, desses 4 pontos baixos que a gente tem aqui. Vou colocar minha agulha aqui, faço ponto baixo em cima do... Pulo primeiro, venho no segundo e faço ponto baixo nele. Faço mais um ponto baixo no próximo. Laço 2 vezes o meu fio. Coloco a minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, no primeiro ponto alto que a gente tem. Laço ele. E aí, a gente vai fazer ponto alto duplo, tá? Essa carreira vai ser toda dessa forma. Faço uma corrente. Laço 2 vezes o fio, coloco na agulha de trás pra frente. Laço o fio, o ponto por trás. E faço aqui o ponto alto duplo. Faço uma corrente. Laço 2 vezes, entro de trás pra frente e faço o ponto alto duplo. Uma corrente, laço 2 vezes. Vou fazer assim, ó, por toda a minha carreira, tá? Nós temos 10 pontos altos na carreira anterior. Então, a gente vai ter, para cada bloquinho aqui de 10, nós teremos 10 pontos altos duplos separados por uma corrente. E aqui onde a gente tem 4 pontos baixos, a gente vai fazer 2 pontos baixos, tá? Pulo primeiro, vem no segundo ponto baixo, no próximo ponto baixo, tá bom? Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho. Quando chegar lá no final da minha carreira, eu vou retornar com vocês. Eu já cheguei aqui no final da minha carreira, ó. E agora, gente, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira, que é a carreira do biquinho, ó. Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no segundo espacinho de uma corrente que eu tenho, tá? Ó. Cheguei aqui, ó, faço um ponto baixo,
subo 3 correntes, volto aqui em cima do ponto baixo, pego as 2 alcinhas e faço um ponto baixo, formando o meu picô. No próximo ponto, eu vou repetir, na próxima corrente eu vou repetir a mesma coisa, gente, ponto baixo, 3 correntes, volto aqui nas 2 alcinhas do ponto e faço aqui o meu picô. Próximo ponto, a mesma coisa, 3 correntes, formo o meu picô. Então, eu fiz aqui 3 picôs. Na próxima corrente, eu vou fazer aqui um cordãozinho com 6 correntes, tá bom? Vou fazer faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Pego aqui as 2 alcinhas do meu ponto, ó, e vou fazer ponto baixíssimo. Venho no próximo espacinho de uma corrente, faço ponto baixo, subo as 3 correntes e vou formar aqui o meu picô. No próximo espacinho de uma corrente, a mesma coisa. Nós sempre vamos fazer aqui, gente, ó, 3 pontos baixos com picô. O do meio aqui, ó, no quarto, a gente vai fazer 6 correntes e fecha com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Torno a fazer aqui 3 pontos baixos com picô. Subo as 3 correntes, faço ponto baixo. No próximo espacinho, aqui, ó, aliás, aqui nós fizemos os 3 picôs. Então, a gente vai pular aqui esse espacinho aqui, vamos aqui do outro lado, no primeiro espacinho de uma corrente, faço o ponto baixo, volto aqui atrás no ponto que a gente pulou e faço um ponto baixo cruzado, ó. E no próximo espacinho, faço o ponto baixo com o nosso picô. Vou fazer 3, como eu falei pra vocês, um para cada espacinho de uma corrente. Faço aqui no próximo. E aqui no meio, a gente vai fazer o ponto baixo com o cordão de 6 correntes. Dois, 4, 6. E faço o ponto baixíssimo. Então, nós vamos dar a volta por todo o nosso trabalho fazendo dessa forma. Eu vou fazer mais uma, até que chegar aqui no ponto cruzado, só para que não fique nenhuma dúvida aí pra vocês, tá? Principalmente para quem é iniciante. Então, eu vou fazer aqui os meus 3 picôs. Faço aqui o terceiro. Pulo aqui, ó, fiz os 3, agora eu pulo aqui o próximo espacinho de uma corrente, venho aqui do outro lado, no primeiro que eu tenho desse outro lado aqui, faço o ponto baixo, volto aqui atrás no ponto que a gente pulou e faço o ponto baixo cruzado. E aí, a gente vai seguir, gente. Então, nós vamos fazer desta forma aqui, ó, por todo o nosso trabalho. Quando chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Aliás, gente, quando eu voltar, eu já vou ter... Vou voltar com vocês pra gente fechar aqui juntos, né? Que a gente pulou aqui o primeiro espacinho. Então, a gente vai fechar a carreira juntos, tá ok? Então, já eu volto com vocês. Já dei a volta aqui por todo o meu trabalho. Então, agora a gente vai finalizar aqui nosso biquinho juntos, tá? Então, fiz aqui meu último picô. Venho aqui naquele primeiro espacinho que a gente fez o ponto baixíssimo pra seguir aqui pro lado, ó. Vou vir nele, vou fazer aqui o meu ponto baixo. E volto aqui no espacinho que a gente pulou. Faço o ponto baixo cruzado. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Aliás, eu vou alongar um pouquinho o fio, vou colocar a minha agulha aqui atrás dele, ó. Pego aqui essa laçada e vou levar lá pra trás, tá bom? Pra ficar mais bonito esteticamente aqui nosso trabalho. E aí, eu faço uma corrente e agora eu vou cortar o meu fio. Então, eu vou cortar aqui o fio, eu vou arrematar todas essas pontas aqui usando a agulha de tapeçaria, vou esconder tudinho. E aí, eu vou retornar pra me mostrar pra vocês como que ficou aqui o nosso tapete. Então, eu já arrematei aí todos os fios do meu tapetinho, ó. E aí, ele ficou dessa forma. Gente, deixa aí nos comentários o que vocês querem aí que eu faça com esse tapete. Se é jogo de cozinha ou jogo de banheiro, tá bom?
Deixem a opinião de vocês. Se você fizer o tapete, gente, me marca lá nas minhas redes sociais pra mim ver e repostar lá nos meus stories, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e não deixa de deixar o like aí, tá bom? Beijos e até a próxima.